Bom, pessoal, então dentro da disciplina de reprodutibilidade científica, a gente vai ver os aplicativos para web e Shine é um aplicativo para o web. Então, vamos lá. A aula vai começar hoje com o que é um aplicativo para o web. A gente sabe que o Shine é um, mas o que é? Quais são os recursos que o Shine possui? O que um aplicativo para o web faz e o que o Shine faz? Como o Shine é construído? Como que a gente usa o RStudio para construir todo um aplicativo para web usando apenas as habilidades que a gente tem com o R. Depois, a construção de um aplicativo para web envolve duas etapas. Uma é a construção da interface do usuário e o outro é o código por trás que executa todo o procedimento. E por fim, né, os outputs do resultado que a gente vai ter para o usuário. No próximo momento, a gente vai ver então exemplos complexos de aplicativos em Shine que tem em uma variedade de sites por aí. E por último, a gente vai ver as comunidades de Shine pela internet. Tá? Bom, um aplicativo para web é um software que roda em um servidor remoto, só isso. Ou seja, é um software que está rodando lá em outro computador e ele interage com o usuário através de um browser. O que é um browser? É um programa que a gente usa para acessar a internet. O Chrome, o Safari, todos esses são browsers. Um software, então, de web, um aplicativo para web, ele é dividido em duas partes, que seria a interface do usuário, o que a gente chama de front-end, né? E os códigos do servidor, que corresponde ao back-end. Bem, entre as vantagens de um aplicativo para web é que a gente não precisa instalar nada. A gente tem que ter um browser simplesmente e a gente pode usar esse aplicativo através do browser. Normalmente o processo de instalação de um software é bem demorado e chato e às vezes nunca dá certo. Então a gente pode usar todo o processamento, então nesse caso, é feito em outro computador remotamente e é devolvido para o browser. Então esse é o output. A gente interage com o outro computador através do browser com os inputs. Esse computador vai fazer o processamento todo e vai nos devolver o output que a gente vai visualizar também no browser. E o Shine? O Shine é uma framework para a criação de aplicativos da web, que usa códigos em R, quer dizer, a gente só precisa ter, na verdade, uma habilidade básica de R e a gente consegue fazer então programas que são interativos e reativos. O que seria isso? Né? Eles obedecem a controles manipulados pelo usuário e mostram o output na tela. Então, tudo pelo browser a gente vai manipular alguns controles. Esses controles então vão nos dar o input desses dados para os códigos do computador remoto e vão devolver um output na tela. O Shiner é capaz de criar aplicativos complexos de forma muito simples, certo? De outra maneira, se você usasse arquiteturas padrão para a construção de software do web, você poderia usar JavaScript, por exemplo, que é uma linguagem infinitamente mais complexa do que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Bom, o browser só é capaz de ler uma única linguagem, que se chama HTML, linguagem de internet, tá? Tudo que a gente vê aqui pelo browser é HTML. Então, na verdade, o que o JavaScript, a linguagem, faz seria traduzir tudo para HTML, para o HTML poder ser lido pelo browser. Então, um web aplicativo ele tem a interação e a reação do browser e do servidor por trás, tudo através da linguagem HTML. Ou seja, o Shine ele vai criar um aplicativo web que no fim das contas vai ser um arquivo HTML, assim como um criado pelo JavaScript. Bom, e para aprender Shine? Bom, basta ter uma boa noção de R. Só isso. E uma noção do que é um aplicativo web e como ele funciona. E o que o Shine pode fazer? Primeiro, ele é muito fácil de usar, né? E o tempo de desenvolvimento dele é muito rápido. Eu posso criar um aplicativo Shine, um aplicativo para web em questão de minutos. E além disso, ele é uma excelente ferramenta de visualização de dados. Quer dizer, a gente com dados complexos, se a gente quiser em termos de reprodutibilidade deixar esses dados disponíveis, nada melhor do que um servidor Shine, tá? E ele tem um forte apoio de toda a comunidade do R. Bem, ele pode criar aplicativos que são úteis ah, com apenas algumas linhas de código. De verdade, vocês vão ver como isso funciona. Bom, e ele funciona em qualquer ambiente R. Você pode usar o console do R ou o RStudio. Na verdade, o RStudio traz as ferramentas que facilitam
a construção de aplicativos da web pelo Shine. É possível enriquecer o layout dos aplicativos usando HTML. Eu falei para vocês que HTML é linguagem de browser. O Shine vai gerar um arquivo HTML que vai ser transferido entre os browsers. Se você souber um pouquinho de HTML, você pode fazer modificações nesses arquivos e você ter um produto, vamos dizer assim, do Shine muito mais atraente. Bom, os aplicativos Shine são ativos automaticamente, ou seja, as saídas mudam instantaneamente conforme os usuários modificam as entradas. Ou seja, você mexe no botãozinho lá e ele já modifica um gráfico, por exemplo, de acordo, sem a necessidade de recarregar o navegador, tá? Ou seja, isso é o que a gente chama de páginas dinâmicas, que podem ser ativadas por esses controles do browser. Bom, e aí? Como é que a gente constrói um aplicativo Shine? Vamos lá para o RStudio que a gente vai dar uma olhada. Olha só, não é necessário instalar nada no RStudio para usar o Shine. Nada. O RStudio já vem com tudo, os pacotes, tudo instalado, tá? Caso você esteja usando uma versão um pouco mais antiga, aí você precisa instalar e carregar, tá? Então, install package library, ele carrega. Então, no RStudio nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no File, New File e Shine Web Application. Para quê? Para isso aqui a gente vai criar um novo arquivo Shine e ele já vem com toda a estrutura praticamente pronta. Pronto, estamos aqui no RStudio. No RStudio, então a gente vem aqui, ó, File, New File e depois cadê o Shine? Shine Web App. Shine Web App. Clica lá. Vamos dar um nome para ele? Vamos dar um nome de teste. Tudo letra minúscula, single file. Ele coloca em um file só. Antigamente se colocava em dois. Um era o I, o outro o server. Agora botaram tudo em um só que fica mais fácil. E aí onde é que nós vamos tacar esse arquivo? Vamos deixar aqui no aula Shine, por aqui, né? Tá, eu vou botar um novo folder porque eu esqueci, aula Shine. Pronto, vai ficar tudo salvo aqui. Depois eu passo para vocês. Quando ele cria esse arquivo, vejam só que legal. O arquivo já vem com tudo pronto e inclusive algumas linhas ali para ajudar, né, a gente. Então, esse aplicativo Shine, você pode rodar o aplicativo clicando Run App, que é aqui, ó, puff, tá? Eu vou apagando. Find out more about building application, parará. Aqui é a página deles que vale a pena, tá tudo lá descrito. E aqui começa. Primeiro ele abre a biblioteca, o pacote Shine. Nessa parte toda aqui vai o que a gente chama de UI, né? Que é User Interface. Ela vai até aqui. Ou seja, nós temos duas partes desse programa aqui. Uma que se chama UI e a outra Server. Ok? Bom, vamos rodar. Tá pronto? Parece que já vem um monte de coisa aqui, né? Vamos rodar para ver o que acontece. Então, Run the Application. Aqui. Vamos esperar. Pronto. O que está ali naquele exemplo é isso aqui, ó. É um conjunto de dados que vem junto com R, chamado Old Faithful Geyser Data. E aqui a gente tem um dos controles. Isso aqui também é chamado de widget, ou controles do nosso aplicativo para web. E aí quando a gente muda, puff, o gráfico muda lá automaticamente, ó. Então, como no aplicativo normal, um aplicativo para desktop, ou um aplicativo para celular, ou para mobile, para tablet, agora a gente tem dentro de um browser um aplicativo para web, que ele muda instantaneamente. Aplicativos são dinâmicos, páginas são estáticas, tá? Então, uma página HTML estática, ela te mostra só figuras, textos e etc. E aqui é uma página HTML dinâmica, né, que ela te mostra uma interação com o usuário. Isso é um aplicativo web. Right? Tá, vamos ver como que ele é construído. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar ele de lado aqui e a gente vai vendo os códigos. Pronto, tudo visto. Opa, não, esse aqui vai para cá. Aí agora a gente consegue ver tanto os códigos quanto o resultado dele, né? Pronto, em uma telinha só a gente tem tudo. Aí a gente vai
vendo como que funciona, tá? Então, primeiro, a interface de uso do usuário. Ó, quando a gente diminui o tamanho, ele fica assim, que engraçado, né? Se eu aumentar, só se aumentar muito que ele vai para lá. Tá. Ele ajusta automaticamente, né? Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar essa interface do usuário de maneira que o título vai ser esse daqui, podemos mudar, né? Vamos mudar aqui, meu título novo. Esse título, então, ele fica sempre ali, naquele lugarzinho. Se eu clicar aqui, ele já ajusta lá na hora. Depois eu vou criar um sidebar. Sidebar é isso aqui, o side seria da esquerda, né? Quando a gente está com ele grandão, ele fica lá à esquerda. Então esse aqui é um sidebar. Dentro desse sidebar nós vamos colocar várias coisas. Entre elas, nós vamos colocar um slider. Slider é isso aqui. Slider ele desliza para lá e para cá, tá? E esse slider, o que ele vai? Esse slider, o que ele vai ter? Quais são as propriedades dele? Bom, primeiro ele vai ser, o nome dele vai ser beans, number of beans. Depois ele vai ser, então, vai ter o mínimo de valor de 1 e o máximo de 50, tá lá. E o valor padrão dele, quando liga, é 30. Ok? E o que faz? O que são esses beans aqui? Então essa parte aqui está descrita aqui, pelo sidebar. Aí no main panel, no painel principal, que é onde vai esse gráfico aqui, a gente simplesmente coloca aqui, nós vamos colocar um layout de plot, ou seja, um gráfico que se chama distplot. Quem que é o distplot? Vai estar aqui no código do servidor, que a gente chama. Por quê? Então, lembra que qualquer programa para web tem dois componentes, a interface do usuário e os códigos do servidor, que é o código propriamente dito, do que vai fazer tudo funcionar. Então, lá no server, nós vamos ter uma função em R que vai ter dois argumentos, o input e o output. Tá? O input o que é? É o que vem lá do slide bar. Do slide bar nós temos esse valor aqui que ele chamou de beans. Tá? Esse valor que ele chamou de beans. Portanto, então, o input vai ser esse valor de beans. Eu vou chamar aqui dentro de input. E aí, a gente vai fazer assim. Se tiver, a gente vai pegar esse valor, né? Tá aqui, ó, beans. Vão ser valores gerados pela sequência. Faith é o nome do banco de dados. Nós vamos pegar a segunda coluna do banco de dados. Aqui nós vamos fazer uma sequência do mínimo até o máximo, ou seja, o mínimo dessa sequência inteira. E o comprimento dele vai ser o tamanho dos bins, né? O input chamado bins, que é o valor que vem aqui. Então, nós vamos criar um histograma com o número de quebras, o número de classes do histograma de acordo com o número de bins, que vem lá do segundo... entendi, tá. Aí a gente vai colocar aqui depois de uma forma automática. Pronto, e agora a gente roda. Tá lá. Ok? Então, qualquer coisa que a gente fizer nesse sentido sempre vai ser muito mais rápido do que fazer por JavaScript ou o que quer que seja. Ok? Então, obrigado. Até mais.